Notícia quente no São Paulo, hein? Thiago Mendes está em conversas com o São Paulo, está em negociações e eu quero te trazer elementos novos desse papo aí do Thiago Mendes no São Paulo, hein? Aliás, ele assistiu o jogo lá na Neoquímica Arena. Bom, olha aí essa foto do Thiago Mendes ao lado de dois dos seus representantes, né, da agência Talent Sports, que gerencia a carreira do Thiago Mendes, mais um grande amigo dele, tudo isso na Neoquímica Arena. Aliás, o post do Thiago Mendes está aí, ó, bem mostrando o campo. Estava lá na Neoquímica Arena para assistir e acompanhar o jogo do São Paulo. Teve a reunião com a diretoria na sexta-feira à noite. Sábado de manhã ele esteve com a Kelly, a esposa dele, lá no CT da Barra Funda para rever amigos, rever funcionários, aquela coisa toda, e conversar com o técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia já aprovou a contratação do Thiago Mendes. A questão agora, quais são os próximos passos? É mandar uma oferta para o Al Rayyan. Ele tem ainda 8 meses de contrato, mas aí conta muito o fato do staff, né, os representantes do Thiago Mendes terem muito trânsito lá no Catar, né, nos clubes do Catar, para facilitar aí uma negociação, uma saída do Catar e aí sim, enfim, se transferir para o São Paulo em definitivo. Lembrando que o Cruzeiro está fora da parada, o Cruzeiro está muito perto aí de contratar e de conseguir fechar a negociação com o Matheus Henrique, do Sassuolo. O Cruzeiro entendeu que não iria entrar em disputa, leilão, aquela coisa toda com o São Paulo. Então o São Paulo tem ali um caminho livre, mas é um caminho importante que precisa ser percorrido, né? E o São Paulo agora vai fazer essa oferta para o Al Rayyan. Chegando a oferta para o Al Rayyan, começa a ter uma negociação e aí você fecha salário, tempo de contrato e, claro, luvas com o jogador. Aliás, esse tema já teve ali um princípio de discussão e as conversas estão caminhando bem. Internamente no São Paulo, ninguém crava que há um acerto ou que há algo fechado e tudo mais. Mas o otimismo é muito grande. O otimismo da parte da direção, o otimismo da parte do jogador e principalmente de quem representa o jogador, que entende que o Thiago Mendes quer jogar no São Paulo. Aliás, bastidorzinho da reunião, o Thiago Mendes ficou bastante emocionado de imaginar e negociar uma volta ao São Paulo, porque é de fato o clube que ele gosta, é de fato o clube que em 2016 ele ficou muito chateado, né, muito triste por não ter chegado à final da Libertadores, teve aquele erro de arbitragem no jogo contra o Atlético Nacional, então ele entende que uma volta ao São Paulo agora seria uma volta assim para resgatar algo que ele não conseguiu em 2016. E o Thiago Mendes cumpre dentro de campo uma função que o Zubeldia gosta muito, né, que é o box to box, aquele cara que vai de uma área a outra, né, que é um cara que ataca como um meia e defende como volante. Então é um jogador que casaria ali com o que está hoje jogando o Alisson, né, hoje está jogando o Luiz Gustavo e o Alisson, né, jogou assim no Majestoso, e aí seria um atleta diferente, com mais mobilidade ao meio campo, que é o que dá o Pablo Maia hoje ao São Paulo, que está machucado. Então são negociações, são conversas que estão acontecendo e nesta semana, muito provavelmente o São Paulo vai avançar e possivelmente encaminhar a contratação. É algo que, se tudo correr do jeito que está sendo desenhado, Thiago Mendes pode vir a ser o reforço do São Paulo para a próxima janela aí, enfim, início de janela, jogaria a Libertadores, estaria apto a jogar a Copa do Brasil também e, claro, o Campeonato Brasileiro, a temporada do São Paulo. Lembrando só uma última informação, o Thiago Mendes ele teve uma lesão grave, né, uma lesão chata, né, vamos dizer assim, de joelho, e que foi acelerado o processo para ele voltar e aí acabou que ele teve, né, um desconforto e aí ficou fora, inclusive, dos jogos importantes do Al Rayyan no campeonato do Catar, no último campeonato, mas assim, tá treinando normal, tá bem, a questão mesmo é ritmo de jogo e, claro, fazendo os exames, passando pelo refis, saberiam como tá a questão ali da lesão que ele teve, que tirou ele dos últimos jogos lá do Catar. Beleza? No cômputo geral, dá para perceber um pouco mais de satisfação pelo lado do Antônio Oliveira e de reclamação do Zubeldia, que falou do clássico, reclamou do tempo desigual de preparação, enfim. Ele não gostou nada desse empate, até porque o São Paulo começou muito bem a partida, mas deixou o Corinthians chegar também. Muitos treinadores reclamam disso, né? Reclamam do calendário e quando acontece esse tipo de situação que o Zubeldia... é que o Gabi fala? Rubeldia. Ele tava Por falando, sua culpa, ele disse que Rubeldia, desse tempo, né, de preparação, 2 dias a menos de preparação, enfim. O São Paulo acho que jogou bem, boa parte do clássico. O São Paulo está jogando mais à vontade, eu acho que depois que quebrou o tabu, o São Paulo joga mais à vontade. A sensação que eu tenho, que o corintiano está comemorando sim,
o empate, pela situação que o Corinthians vem vivendo. O São Paulo sai com uma sensação de que poderia ter vencido pela última bola ali que o Carlos Miguel fez uma defesaça. Para a defesa, Carlos Miguel, parabéns, maravilhoso. Para confusão, mano, nota 0 para você. Nada a ver a confusão, mas beleza. E acho, não sei se você vai me perguntar, Loirão, mas eu acho, eu não vi ninguém falando, pra mim o Yuri Alberto faz falta no Luciano. Muita gente achou. Não, eu conversei com várias pessoas que consideraram que esse lance foi falta, mas a arbitragem revisou o VAR e ninguém marcou absolutamente nada. Lembrando que teve o jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama, um gol anulado do Palmeiras e outro do Vasco, por quê? Por faltas nas origens das jogadas, não é? Agora, o que eu posso dizer é que para o Corinthians, depois de ficar com um homem a menos, quando o Caetano é expulso, aí vira lucro. Porque é um clássico, é um jogo disputado. Na teoria, o São Paulo tem mais condições, está jogando um futebol mais atrativo do que o do Corinthians. O Timão briga lá embaixo, conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas está ali no limiar, está pertinho, sabe que tem uma situação perigosa. Eu acho que o empate foi mais favorável para o Corinthians. Fato, muito mais favorável. E 2 pontinhos para o Zubeldia. O Alucas tem que insistir com ele em jogar por dentro, porque eu acho que ele rende muito mais jogando por dentro. E na hora das substituições, entender um pouquinho melhor a situação do jogo, porque se ele coloca o Ferreirinha ou qualquer outro jogador que joga pelos lados do campo, abrindo mão de um jogador de defesa, pode ser que o São Paulo conseguiria a vitória ali na reta final, porque o Corinthians ficou um bom tempo ali no segundo tempo, com um jogador a menos. Corinthians e São Paulo. Bom, foi um jogo que acabou sendo mais equilibrado do que eu imaginava, porque foi equilibrado. Primeiro porque o Corinthians demonstrou uma garra, uma vontade que fazia tempo que eu não via, né? E depois o São Paulo, eu esperava muito mais nesse jogo contra o Corinthians. Eu imaginava um São Paulo mostrando mais do que mostrou em relação a tomar as rédeas da partida, até a iniciativa, a querer usar o seu melhor momento, o seu melhor time, principalmente, para envolver o Corinthians e naturalmente ganhar o jogo. E quando fez 1-0 no começo, eu falei, pronto, tá dando a lógica, é o que vai acontecer, é o que a grande maioria das pessoas imaginava que iria acontecer. Sim. De repente, o Corinthians empatava. Aí o São Paulo foi e conseguiu fazer o 2-1. Agora vai ao natural. Aí vai lá o Mosquito, empata de novo. E no segundo tempo, o Corinthians acabou de novo com essa determinação, junto com a sua torcida, que foi realmente fantástica, né? A torcida do Corinthians teve um papel preponderante, na minha opinião, para esse empate. Eu até tenho a opinião de que se o jogo fosse em outro lugar, no Morumbi, acho que o Corinthians não iria ter essa volúpia que teve dentro de campo para suportar a pressão. E o lance da partida, né? O lance que definitivamente evitou a vitória do São Paulo foi a defesaça do Carlos Miguel, que ele salvou em cima da linha. Uma defesa, aliás, que eu acho que se fosse do outro lado a bola entraria. Ou não, Xará? Olha, Xará, eu acho que o São Paulo, ele não soube, Michele, aproveitar a fragilidade do adversário. Exatamente. Por quê? Essa é uma estratégia antiga no futebol, né? Olha, vamos explorar os pontos fracos do adversário. Olha, a lateral esquerda, o lateral, ele marca espaço, ele não apoia, ele é mais lento, não tem força, etc. Então acho que o São Paulo fez pouco isso, né? Eu falei ontem, quando o Lucas, ele vem no seu campo de defesa e pega a bola e carrega de 70 metros, alguma coisa está errada. A jogada foi bonita, pela fragilidade do adversário. Mas não é sempre que vai encontrar essa facilidade com os adversários, até porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então eu acredito que o São Paulo vacilou, né? Porque sempre quando esteve à frente do resultado, Michele, ele mais quis defender o resultado do que tentar o terceiro ou quarto gol. E tinha condições para isso, né? Tinha capacidade e via um adversário frágil, né? Um adversário que teve 2 chances e fez 2 bonitos gols. Não tiramos o mérito desses gols, né? Mas, claro que o Jandrei, né? O Jandrei falhou demais. O primeiro gol do Coronado, você pode ver, Michele, ele cai para baixo, mas a bola está em cima. Você tem que cair na direção da bola, não na direção da grama. Então, acho que esses detalhes, Michele, foram determinantes para o São Paulo não conseguir vencer o Corinthians ontem. Com sabor de derrota, com certeza. E o Corinthians, é claro, teve um sabor de vitória, um empate, aquela coisa toda diante de todas as circunstâncias, mas eu acho que o Corinthians ele vai sofrer o campeonato inteiro. Até por tudo que está acontecendo no extracampo, né? Foi uma grande vitória. Qual foi o gol mais bonito para vocês de ontem? Para mim foi o do Coronado. O do Igor Coronado. O do Coronado. Embora o Mosquito tenha tido uma presença maravilhosa de primeira, também. Né? Ele pegou de primeira, virou e bateu quase que sem olhar, mas sabendo onde estava chutando. Não foi a esmo. Ele chutou realmente ali. Foi um golaço. Os dois foram muito bonitos. Mas o do Coronado acho que foi
O gol do Mosquito, Michele, foi um chute surpresa. É isso, exatamente. Do Coronado, não. Do Coronado, ele dominou, ele virou, ele pensou. Melhor em campo, quem foi? Pra mim, foi o goleiro do Corinthians. Pra mim, né? Carlos Miguel? É. E a confusão que teve? A gente não tem imagem, né? Da confusão ou tem? E aquela confusão toda que rolou, ele indo pra cima do que ele xingou lá depois nas redes sociais, xingou o jogador de otário, o Luciano. É. E aí o Luciano deu uma resposta fina também pra ele, né? Tipo, todos os títulos que ele Ele tem. preparou a resposta, né? Preparou, aquela ali foi uma Ele produziu a arte, né? uma arte bem pensada, cabeça fria ali. O É. que vocês acharam da confusão que teve entre eles? Acho que o Carlos Miguel Errou, não errou? Errou porque ele foi irresponsável. O Carlos Miguel poderia ter colocado tudo a perder, porque como é que o cara que a gente está falando que foi o melhor em campo faz uma coisa daquela que ele poderia ter sido expulso no primeiro tempo ainda? Porque aquilo foi no primeiro tempo. Mas não era pra ter sido expulso? Eu acho que ele correu um risco seríssimo e se é um árbitro que... O Klaus aqui. Então, eu acho que o árbitro ele teve medo de perder o pulso do jogo. Um clássico desse, pegado, ele falou, pô, se eu expulsar o goleiro do Corinthians aqui dentro, no primeiro Eu não tempo... vou sair. Não é que eu não vou sair, mas vai ficar um jogo muito mais difícil para ele trabalhar, para ele apitar. Então ele tentou contemporizar. Então ele quase feriu a regra do jogo, né, para não expulsar o Carlos Miguel. Mas ele poderia ter sido expulso sim. Era pra expulsão, aquela confusão lá? Pra mim, sim, até porque no primeiro ato dele, que ele empurra o Caleri, ali já deveria ter tomado cartão amarelo. Também acho. O árbitro pegou mole ali, vacilou e deu só o amarelo quando ele começou a discutir com o Luciano. E depois ele continuou indo para cima Aí ele ainda. continuou, Quer dizer, ele poderia ainda assim ter tomado Então, outro eu amarelo. acho que ele deveria ter sido expulso, sim. Ele foi destemperado, ele foi sem controle nenhum Inconsequente. e poderia ter prejudicado mais o seu time. Então tá aí, ficamos com o giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas aí, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já deixe seu like e ative o sininho de notificação, é fundamental e super, muito bom a sua participação neste conteúdo. Para desde já peço a sua colaboração, não esquece de deixar like e ative o sininho. Thiago Mendes, pode pintar no São Paulo? Ficaremos aí porque ele foi no jogo no Majestoso e estava lá presente lá. Será que ele poderia pintar? Ficaremos atentos para os novos fins aí, dos novos vídeos, para a gente saber se vai acontecer ou não. Mas desde já te peço a sua colaboração. Um grande abraço, até o próximo vídeo.